Olá para você, muito bom dia que acompanha o Amazonsat. Está começando o programa Momento Amazonas e hoje vamos falar de pesquisa da Embrapa que sempre contribui com as pesquisas aqui na Amazônia Ocidental. E hoje vamos falar sobre terra preta de índio. O que isso tem a ver com a nossa realidade, com sustentabilidade? Que novidades que a Embrapa está apresentando nessa pesquisa? Para falar sobre isso, está conosco hoje Orlando Paulino, ele que é pesquisador da Embrapa. Orlando, seja bem-vindo conosco, bom dia. Bom dia, Rai. Bom, o que nós temos de novidade, então, falando de terra preta de índio? Primeiro, o que é terra preta de índio? Muito bem. Terras pretas de índio são sítios arqueológicos, Rai. São locais que são oriundos da presença dos chamados habitantes pré-colombianos, os habitantes que estavam aqui na Amazônia antes da chegada dos europeus. Nós temos uma característica de fertilidade muito elevada nesses solos de terra preta, com presença de fósforo, cálcio, manganês. E esses povos que estavam aqui na Amazônia, antes da descoberta, eles tinham uma intensa atividade de agricultura, atividade de pesca, de caça, e os resíduos dessa atividade deles, depositados em áreas, em lixeiras, com o passar do tempo e com o processo que nós chamamos de carbonização, foi criando esse solo. Bom, o que nós temos de novidade nessa descoberta, nesse estudo que estão fazendo agora? Olha só, é interessante a sua pergunta, até para nós contextualizarmos esse processo. A Embrapa Amazônia Ocidental possui o único campus experimental do Brasil onde existe terra preta de índio, que é o campus do Caldeirão, no município de Iranduba. Entendemos a importância desse fato, pois as outras áreas de terra preta, como normalmente são de particulares, essas áreas acabam sendo negociadas, sendo vendidas. E a nossa condição de estudo na Embrapa, como uma empresa sólida, acreditamos que nós tenhamos esse campo de estudo por muito e muito tempo. Daí a importância de termos vários cientistas trabalhando com terra preta. Terra preta de índio é um objeto de estudo tanto nacional quanto internacional. Semana passada, nós estivemos aqui na Amazônia, visitando o sítio de Iranduba, do Caldeirão, cientistas da Holanda, da Alemanha, outros pesquisadores do resto do país, do Brasil, interessados em conhecer um pouco mais sobre terra preta de índio. Esse solo que, com o passar do tempo, com o passar do cultivo, ele ainda continua com altos índices de fertilidade. Bom, significa que essas áreas que vocês estão pesquisando, por exemplo, elas não podem ser cultivadas, não pode ter nada plantado ali, não pode ter alguém morando nesse local? Como que funciona? Pode sim, Rai. A grande maioria dos sítios arqueológicos aqui na Amazônia são de proprietários particulares, são de ribeirinhos, do próprio povo, né, que vive atualmente na Amazônia. E é uma bênção, digamos, para esse povo ter no seu quintal terra preta de índio, né, que com o manejo adequado é um solo que é propício para a plantação de várias cultivares, de milho, por exemplo, de mandioca. E com o passar do tempo e com a continuação do cultivo, esses solos ainda continuam com altas produtividades. É justamente nesse ponto que está inserido, digamos assim, a magnitude da pesquisa, que é entender as propriedades desse solo mais profundamente, como é que ocorre esse processo de cargas, tecnicamente chamando a capacidade de troca catiônica, a presença do carbono orgânico nesse solo, como é que esse carbono interage com os outros micro-organismos para que essa fertilidade continue. A parte que eu gosto de ressaltar quando nós falamos desse tema é a participação de cientistas de várias áreas.
arqueólogos, biólogos, químicos, físicos, microbiologistas juntos em um mesmo momento para entender esse processo de criação e formação da Terra Preta, pois as pesquisas antigas eram espacializadas, eram feitos somente com cientistas de áreas específicas, não fazendo essa correlação que este projeto em execução está fazendo. Agora, não significa isso que toda Terra Preta tenha todas essa riqueza, por exemplo, né? Certamente. Terras pretas de índio é um termo que nós comparamos como cidades atualmente. Você tem uma cidade de São Paulo que tem acima de 18 milhões de habitantes. E nós temos cidades aqui no Amazonas com 5 mil habitantes. Não deixam de ser cidades, não é isso? Uhum. Então, terra preta de índio é assim. Nós encontramos terra preta de índio com altíssima fertilidade em termos de fósforo, com quantidade de fósforo acima de 800 ppm. O que isso quer dizer, traduzindo? O nosso solo normal aqui na Amazônia, o latossolo amarelo e o argissolo, e o solo normalmente encontrado, tem somente 2 ppm de fósforo. Imagine a terra preta com índices acima de 800 ppm. Isso significa, por exemplo, que esse solo é mais propício para o plantio, para o cultivo, para a agricultura? Perfeitamente. Solos de terra preta de índio, eles têm essa característica de troca catiônica, têm as características de se manter com índices de fertilidade elevados com o cultivo. Você cultiva em um ano milho, por exemplo. Para você ter bons cultivos de milho aqui na Amazônia, sem o uso de insumos, de corretivo do solo, é somente depois da vazante. Mas em solos de terra preta de índio, solos em terra firme, você consegue ter milho com uma produtividade muito elevada. E você consegue ter bananas também com produtividade elevada nestas áreas de terra firme com terra preta de índio. Agora, Rolando, essa é uma pesquisa que já acontece há pelo menos, 20 anos? 20 anos. Sim. Há mais de 20 anos, a Embrapa pesquisa terra preta de índio. Significa que, digamos, essa descoberta que vocês estão fazendo agora, quer dizer, já vem sendo estudado tudo isso aqui, mas, né, esta riqueza, por exemplo, demonstra, vocês têm como precisar, digamos, há quanto tempo, né, vem sendo cultivada essa terra, ou há quanto tempo vem sendo habitada essa terra? Esse processo de criação e evolução da terra preta de índio, com esses restos da atividade desses povos, onde eles depositavam os seus restos de alimentação, seus restos de ossos de peixes, restos pele de caça, pele a própria pele... Até humano mesmo, não é isso? Até humano mesmo, né? Os enterramentos, não é? Que nós encontramos aqui, no caso, no Caldeirão, em julho, agosto do ano passado, em um trabalho de sítio-escola multidisciplinar, nós encontramos 5 urnas funerárias. 5 urnas em que essas urnas foram prospectadas junto ao Laboratório de Arqueologia da UFAM e a partir dali retirado o carvão para a chamada datação radiocarbônica. Na questão do Iranduba especificamente, nós enviamos agora essas amostras para um laboratório fora do país para fazer a datação, para saber exatamente a cronologia dessa terra preta de índio. Mas em outros sítios arqueológicos na Amazônia, esses solos datam há mais de 2.000 anos. Ou seja, antes de Cristo, você já tinha aqui na Amazônia essa população vivendo, essa interação, esse manejo... Provavelmente indígena. Provavelmente indígena, desses povos que habitavam aqui. E é interessante, só para falar, aproveitando,
até a formação da habitação desses povos, que eles costumavam habitar de forma circular, até mesmo para trabalhar a defesa contra invasores. Bom, Lado, nós vamos continuar falando sobre terra preta de índio, a riqueza dessa terra preta de índio, na verdade, e depois vamos mostrar, né, como que é essa terra, qual é a diferença, o que tem alguma coisa diferente? Aguarde aí no próximo bloco. Voltamos já.